Olá, queridos alunos do quarto ano! Na aula de hoje, nós vamos relembrar e aprender operações com frações. É um conteúdo muito fácil, você vai adorar aprender e também fazer as atividades. Vem comigo! A primeira coisa que nós vamos relembrar é como somar frações que têm o mesmo denominador. Bem, observe que aqui eu tenho uma adição de frações. 1/6 mais 2/6. O denominador das frações é igual. É 6 aqui e também é 6 aqui. Isso quer dizer que essa conta é muito fácil. Eu só preciso somar os numeradores e repetir os denominadores. Assim, ó, presta bem atenção. Quanto é 1 mais 2? A primeira coisa que nós vamos lembrar é como somar frações com denominadores iguais. Prof, espera aí, eu esqueci o que é denominador, você pode me lembrar? Com certeza! O denominador é a parte de baixo da fração. Ele representa o tamanho das partes, porque ele nos informa em quantas partes o inteiro foi dividido. Você se lembra que se você tem uma barra de chocolate e divide só em duas partes, ficam duas partes bem grandes. Mas se você dividir em 12 partes, ficam 12 partes pequenininhas. É importante saber em quantas partes o nosso inteiro foi dividido para saber o tamanho de cada parte. O denominador, ele dá nome à fração e também nos ajuda a entender o tamanho da fração, ou seja, o tamanho do pedaço que eu tenho. Observe que aqui eu tenho uma adição, 1/6 mais 2/6. Vamos representar isso? Quanto é 1/6? 1/6 é um pedaço só de um bolo que foi dividido em 6 pedacinhos, mas eu só tenho um. E quanto é 2/6? 2/6 é 2 pedaços do bolo que foi dividido em 6. Isso significa que eu tenho 2 bolos? Não. Isso significa que eu tenho um pedaço do bolo mais 2 pedaços do bolo. Quanto que é um pedaço mais 2 pedaços? Fácil, né, prof? Um pedaço mais 2 pedaços é 3 pedaços. Observe que em nenhum momento eu tive mais de um bolo. Eu tinha um bolo só, que foi dividido em 6 partes. A primeira fração representava um pedaço só desse bolo, e a segunda fração representava 2 pedaços desse bolo. Mas, na verdade, a única coisa que eu tinha era 3 pedaços de um bolo que tinha sido dividido em 6 pedaços. Colocando isso aqui como cálculo, é muito fácil. Eu tenho uma parte mais 2 partes. Quanto que é uma parte mais 2 partes? Exatamente. É 3 partes. Pá! Viu aqui? E em quantas partes esse meu inteiro tinha sido dividido? Qual é o tamanho desse meu inteiro? Esse inteiro foi dividido em cestos. Era 1/6 mais 2/6, ou seja, se eu tinha 1/6 mais 2/6, agora eu tenho 3/6, porque eu não mudei o tamanho do pedaço do bolo em momento nenhum. Eu apenas adicionei um pedaço mais 2 pedaços, todos do mesmo tamanho, porque os denominadores eram iguais. Nesse caso, nós vamos relembrar o que nós já aprendemos. Se eu tenho uma adição de frações e o denominador das frações é igual, quer dizer que os pedaços são todos do mesmo tamanho. Eu só preciso somar os pedaços. Um pedaço mais 2 pedaços, que deu 3 pedaços. Bem, se você ainda não entendeu, fica tranquilo, eu vou explicar de novo. Agora, eu vou usar outro exemplo. Eu tenho 2/6 mais 3/6. Quer dizer que eu tenho 2 pedaços de uma coisa que foi dividida em 6 partes. Olha só, eu tenho 2 pedaços de uma coisa que foi dividida em 6 partes.
Mas eu quero somar com mais 3 pedaços. Também de uma coisa dividida em 6 partes. Quer dizer que os pedaços são do mesmo tamanho. Porque são todos cestos. Ou seja, são todos pedaços de uma coisa que foi dividida em 6 partes. Se eu tenho 2 pedaços mais 3 pedaços, olha só, é a mesma coisa que eu colocar 2 mais 3 dentro do mesmo inteiro, tá vendo? Eu não fiquei com mais de um bolo, eu fiquei só com mais pedaços. Então, olha o que eu faço. Eu somo os meus pedaços, que é a parte de cima da fração, o numerador, que indica quantas partes eu tenho, quantos pedaços eu tenho. Eu tinha 2 pedaços mais 3 pedaços. 2 pedaços mais 3 pedaços é 5 pedaços. Muito fácil. Muito fácil, né? Mas o número de baixo não indica uma quantidade de coisas que eu tenho. Ele indica só o tamanho do pedaço. Aqui eram 2 cestos, aqui eram 3 cestos. Eu não posso transformar isso em outra coisa. Eu não posso transformar o cesto em quinto, ou o cesto em sétimo, ou o cesto em dozeavos. Não posso. Tem que era cesto, continua sendo cesto. Eu não posso transformar o tamanho do meu pedaço. Então, eu vou repetir. Porque, na verdade, aqui é uma representação. Eu tinha 2 pedaços, mais 3 pedaços. Agora eu tenho 5 pedaços. E em nenhum momento aumentou a quantidade de bolos que eu tinha. Porque eu aqui estou falando de pedaços, eu só preciso somar os pedaços. Eu não tenho que mexer com o inteiro. O inteiro aqui não muda, fica sempre igual. O meu inteiro foi dividido em 6 partes, continuou dividido em 6 partes, vai terminar dividido em 6 partes. Viu como é fácil? Eu vou recapitular com você. Quando eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais, eu apenas somo a parte de cima e eu repito a mesma coisa sempre na parte de baixo. Olha só, somo a parte de cima e repito a parte de baixo. Viu só? Aqui eu somei. 1 mais 2 deu 3, mas embaixo eu não somei, eu só repeti. Aqui em cima eu somei. 2 mais 3 deu 5. Mas embaixo eu não somei, eu só repeti. Prof, mas por que não soma embaixo? Porque o tamanho do pedaço não mudou só porque eu ganhei outro pedaço. O inteiro tinha sido dividido em 6 partes aqui, também tinha sido dividido em 6 partes aqui. Eu não posso mudar e dizer que ele foi dividido em outro tamanho, só porque eu quero. Se ele estava dividido em 6 partes, ele vai continuar dividido em 6 partes. Nós não vamos mudar o tamanho do pedaço, nós só vamos somar, porque os denominadores são iguais. Se eles são iguais, não tem por que mexer no tamanho do pedaço. Toda vez que os denominadores forem iguais e você estiver somando, é só repetir o denominador, viu? Soma o de cima, repete o de baixo. Vamos lá? Soma o de cima, repete o de baixo. Bem, agora que você já lembrou, nós vamos seguir essa mesma lógica para a subtração, que é a conta de menos. Ó, aqui eu tinha 6 pedaços de um bolo, que foi dividido em 6 partes. Vamos pintar bem bonito? Vocês vão gostar. 6 pedaços de um bolo. Mas está dizendo que eu tenho que tirar 4 pedaços. Qual é o tamanho de 4 pedaços? Vamos colocar aqui 4 pedaços? Ó, 4 pedaços é 3 mais 1. 4 pedaços. Eu tenho que tirar dos meus 6 pedaços 4 pedaços. O que isso significa? Olha só, significa que dos 6 que eu tenho, vamos pintar aqui bem bonito, eu vou tirar 4. Vamos pegar a borracha e vamos tirar 4? 1, 2, 3, 4. Você viu que em nenhum momento mudou a quantidade de bolos. Eu só mexo com a quantidade de pedaços que eu tenho. Porque quando eu falo de fração, eu não estou falando de inteiros. Eu estou falando de pedaços. Eu tinha 6 pedaços, eu tinha que tirar 4 pedaços. O que eu fiz? Eu pintei 6, tirei 4 e sobrou 2. Agora, olha como é fácil fazer isso com o cálculo. 6 menos 4 é 2. E embaixo, precisa fazer 6 menos 6? Não. Porque o 6 não é uma quantidade, é o tamanho do pedaço. Eu não vou dizer que o pedaço que era um sexto agora é um zero. Como assim? O pedaço vai sumir?
Não, ele era um sexto, ele continua sendo um sexto e vai terminar sendo um sexto. Quando os denominadores são iguais, observe bem, eles só se repetem tanto na adição quanto na subtração. Na subtração, eu subtraí os numeradores e repeti os denominadores. Então, é muito fácil, né? Porque 6 menos 4 é conta de primeiro ano, até a criancinha do pré sabe. Muito fácil, adorei. Aqui eu tenho outro exemplo. Agora, vamos dizer que eu só tinha 5 pedaços. Vamos lá, vamos pintar só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom! Agora sim, eu tinha 5 pedaços. Eu tenho que tirar 2 pedaços. Observe que 2 pedaços é uma fração menor. Tá vendo? Que é só 2. Do bolo que estava dividido em 6 partes, né? Como que isso acontece? Eu vou ter 3 bolos para fazer isso? Não, eu tenho um bolo só. Um bolo só que foi dividido em 6. Só que, olha, observe bem a lógica dessa operação. O bolo tinha 5 pedaços. Observe. 5. Eu só tinha só 5 já. Tá vendo? 5 cestos. E desses 5 cestos, eu tenho que vir aqui e tirar 2. Quanto que eu fiquei? Com 3 cestos. Olha aqui como fazer a conta é muito fácil. Eu tenho as frações. Já vi que o denominador é igual. Quer dizer que os pedaços são todos do mesmo tamanho. Então, 5 cestos menos 2 cestos é 5 menos 2, que é 3. Porque se eu tenho 5 pedaços e tiro 2 pedaços, eu vou ficar só com 3 pedaços. E o que eu faço com o denominador? Eu só repito ele, porque ele só indica o tamanho do pedaço. E em nenhum momento o meu pedaço vai mudar de tamanho. Eu tinha 5 pedaços do tamanho de cestos. Eu comi 2 pedaços desses 5, não é verdade? E eu não vou mudar o tamanho deles. Eu apenas vou mudar a quantidade de pedaços que eu tenho. E então agora eu tenho só 3 cestos. Lembrem que tanto na adição quanto na subtração, você só faz a conta com o número de cima e repete o número de baixo. Tá vendo aqui? Faz a conta com o número de cima e repete o número de baixo. Faz a conta com o número de cima, repete o de baixo. E faz a conta com o de cima, repete o de baixo. Não é difícil, é muito fácil, não tem como errar. Agora que você já relembrou como que faz a adição e a subtração de frações, você irá realizar a atividade do próximo passo para treinar. E depois que você terminar, você vai assistir a próxima videoaula para aprender a fazer uma coisa diferente, que é ver quanto é o dobro e quanto é a metade de uma fração.